Beleza, terminando o oitavo. Vamos lá? Vocês fizeram a atividade de avaliação de aprendizagem. Vamos agora, então, entender um pouquinho a correção, passar pela correção e pegar as respostas. Vocês já viram as respostas corretas, mas vamos comentá-las aí, tá bom? Então, questão 1. Assinale a alternativa correta após a morte da Rainha Elizabeth I, a dinastia D. Qual dinastia que vai assumir? Lembrando que dinastia tem que ter uma relação consanguínea com a Elizabeth. Então vem a família dos Stuarts, acabando com o parlamento e seguindo o governo monárquico de uma forma absolutista. Bourbon, França. Bragança, Portugal. E Ming, asiática, China. Então tenho aí os Stuarts que vão assumir o território inglês. Tá? Questão 2. Quais foram os 4 representantes da dinastia Stuart sequencialmente? Como era a forma de governo desses monárquicos? Então já vimos que ele era absolutista, vamos entender agora o que eles faziam. Então tem a resposta. Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II governaram de uma forma absolutista, fechando o parlamento e impondo religiões ao povo. Que isso vai gerar futuramente a Revolução Puritana, que é aquela questão do protestantismo, trazer o protestantismo de volta à Inglaterra. 3. Analise e assinale a alternativa correta segundo o mercantilismo. 1. Servia como estímulo ao comércio e buscava o estímulo alfandegário. 2. Servia para importação e exportação de produtos. Servia para a importação ilegal de escravos africanos para a Polinésia Alemã e para o Brasil. 3. Buscava balança comercial favorável. Inicia-se com o metalismo. 4. Usado entre Europa e Ásia em imposição imperialista no Brasil, incentivando o mercado financeiro chinês. 5. Incentivava a grande exploração da colônia, enviando produtos manufaturados primários para as metrópoles. Estão corretas A. Resposta correta 1, 3 e 5. Então, a grande exploração de colônia, usando produtos manufatureiros. Tá? 1. Que servia como estímulo do comércio, buscava o estímulo alfandegário, então trazendo aí a balança comercial favorável, que nós havíamos comentado disso em aula. E 3, buscava a balança de comércio favorável, aí inicia-se com o metalismo, a falta de pedras preciosas dentro da Europa. 4. Organize a tabela mostrando características da Revolução Puritana e características da Revolução Gloriosa. Então eu tenho Guilherme de Orange assume a Inglaterra e posteriormente vai se tornar aí o Guilherme III. Revolução Gloriosa, ou seja, aquela parte da Revolução onde não teve nenhuma morte. Oliver Cromwell assume a Inglaterra, pois era o maior líder político ali então, Revolução Puritana. Jaime I assume a Inglaterra. Jaime I, ali a primeira tomada do poder dos Stuarts, Revolução Puritana. Foi uma guerra sem nenhuma morte, Revolução Gloriosa. Ricardo assume a Inglaterra por ordem da hereditariedade do Oliver Cromwell, filho do Oliver Cromwell, depois da Puritana, começo da Gloriosa. O rei manda caçar e prender e matar todos os parlamentares, quando os parlamentares vão fugir da Inglaterra e vão buscar a ajuda do Guilherme de Orange na Holanda. Então eu tenho a Revolução Gloriosa. Tá? 5. Analise a frase de René Descartes. Penso, logo existo. Este pensador está fazendo menção a qual período? Período dinástico da família de Bourbon. Aqui eu tenho absolutismo. Período da Revolução Puritana. Então eu tenho a Revolução Inglesa. Período do Iluminismo. Período das ideias. Período da Revolução Gloriosa. Já estou no final da Revolução Inglesa. E período do Renascimento. A gente voltou aí para os anos de 1500.
Então nós temos aí penso, logo existo. Se a ideia que a existência do ser humano depende do pensamento e o pensamento depende da própria existência do ser humano, eu tenho a questão do racionalismo, do pensamento ou iluminismo. Tá? 6. Analise a imagem e assinale a alternativa correta. O século das luzes trata a ciência com grande importância, assim relaciona-se ao. Se eu estou falando de ciência, se estou falando de humano utilizando o seu conhecimento sobre, estou utilizando o cérebro humano como o centro. Homem-centrismo. Antropocentrismo com base no pensamento, observação, e no empirismo, que é o teste. Lembra que eu mostrei da caneta em aula, desmontei a caneta, mostrei então a questão do experimento. Então eu tenho o humano ao centro de tudo, com o pensamento e os testes. Antropocentrismo com base no racionalismo e empirismo. 7. Relaciona a tabela pensadores e pensamentos. Então vamos lá. Defende o direito natural. John Locke. Todo homem tem direito da vida e da morte. O Estado tem que suprir as suas necessidades básicas, como saúde, como educação. Defende a igualdade entre todos os homens perante a lei. Rousseau. Defende que o governo deve ser pautado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu. Defende qual tipo de governo... defende qualquer tipo de governo, desde que ele seja um filósofo, governo filósofo, pensante. Tenho os déspotas esclarecidos, Voltaire. Ok? 8. Adam Smith, 1723-1790, escreveu A Riqueza das Nações, obra que constitui como grande baluarte do capitalismo liberal. Acerca do pensamento desse autor, assinale a alternativa correta. Então, pensando em Adam Smith, Riqueza das Nações, eu tenho uma questão econômica. Resposta correta: condenava o mercantilismo, alegava que a concorrência e a divisão do trabalho e o livre comércio aberto aí para a população. Alcançar-se-ia a harmonia e a justiça social, ou seja, o crescimento do livre comércio para tudo e para todos, dificultando ou fechando o modelo mercantilista que ele era pautado no absolutismo. Então, ao invés do rei coordenar e comandar todo o sistema econômico, a população, o burguês, comandaria e teria benefícios sobre o poder econômico. 9. Analise a imagem e assinale a qual pensador iluminista ele faz referência. Laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. A tradução. Isto quer dizer que o Estado não deve intervir na economia. De quem a gente está falando? Logicamente que Adam Smith. Tá? Analisando a imagem, assinale as 8 alternativas que confirmam o absolutismo do rei Luís XIV, ou Rei Sol. Então nós temos aí 8 alternativas que representam o absolutismo. Nós temos o sapato de salto alto, porque ele era baixinho e queria se colocar acima de todos. O cedro mostrando a monarquia. A espada mostrando o poder militar. A cruz no peito mostrando a questão religiosa. O azul do manto e as flores do manto mostrando questões religiosas também. A coroa mostrando a monarquia. E a pose para a imagem, mostrando a superioridade. Tá? Então eu tenho esses 8 pontos que mostram aí esse poder absolutista do rei Luís XIV sobre os outros indivíduos. Certo, turminha? Então é isso. Espero que estejamos logo juntos dentro da sala de aula. Então, até mais.